Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bettencourt, editor de política do RR. O podcast de hoje vai discutir dois temas que, mesmo não parecendo, estão diretamente articulados. Quais os efeitos dos números da economia anunciados essa semana, com crescimento acima do projetado nos serviços, no varejo e na geração de empregos, além de bons sinais na inflação. 2. Como os depoimentos dos ex-ministros do Exército e da Aeronáutica no governo Bolsonaro impactarão o cenário político eleitoral brasileiro. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcast disponíveis. Bom, o crescimento de 0,7% no setor de serviços em janeiro, divulgado hoje, se soma ao aumento de 2,5% nas vendas no varejo e a geração de mais de 180 mil empregos, ambos em janeiro, esse último segundo CAGED, e é um cenário de certa tranquilidade na inflação, apesar de também ter havido aumento acima do previsto, em função da desaceleração dos serviços subjacentes, que sempre estão no foco do Banco Central, porque são um fator importante para projetar a inflação e projetar a resistência da inflação, e também as expectativas de recuo no preço dos alimentos por questões sazonais, consequentemente, por esse pacote todo, de nenhum horizonte de interrupção na trajetória de queda dos juros. Os números já impactam para cima nas estimativas do PIB de 2024, que vai chegando ali a um piso, na verdade, para uma fatia cada vez maior dos analistas de uns 2%, com vários prevendo até mais. Seria, sim, mesmo nesse contexto, um exagero a gente falar em uma tempestade perfeita positiva. Por quê? Por exemplo, para citar alguns dados, as expectativas são de um ano, no mínimo, bem mais modesto para o agro, frente a quebras de safra nos grãos e diminuição nos preços internacionais. Outro ponto, mesmo apontando para cima, um PIB de 2% ou um pouco mais também não significa uma explosão de crescimento que politicamente garanta uma absoluta tranquilidade para o Planalto. Ainda mais diante das nítidas dificuldades do governo em transformar bons dados econômicos, seja em popularidade, seja em bandeiras consistentes de gestão e de comunicação, como tem ficado claro nas últimas pesquisas de opinião. Isso sem falar na força da oposição ligada ao ex-presidente Bolsonaro, que, salvo drásticas mudanças no cenário, vão ter importantes resultados nas eleições municipais, mesmo que essa oposição não saia vencedora. Vale aqui uma observação. Os depoimentos dos comandantes do Exército e da Marinha, basicamente atestando a existência de planos para um golpe de Estado, a partir ancorados no ex-presidente Bolsonaro, mas contando também com o apoio do então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, e comandante da Marinha, o general Almir Garnier Santos, terão alguns efeitos evidentes e outros que podem se revelar mais complexos. Primeiro, os evidentes, que são a consolidação de um acordo com o governo Lula, entre as Forças Armadas e o governo Lula, e o enorme afastamento das mesmas em relação ao ex-presidente Bolsonaro, tanto ao ex-presidente Bolsonaro como ao movimento popular por trás dele. Pode haver uma reaproximação mais à frente? Pode, mas nada vai ser como antes. Aquela imagem de ligação umbilical e geral acabou, assim como a percepção interna e externamente de que em qualquer cenário haveria uma frente unida militar. Não há e não haverá. Para recuperar qualquer imagem de vínculo institucional com as Forças Armadas, a única saída para o Bolsonaro vai ser daqui para frente alimentar uma ideia de divisão e beirando a insubordinação, o que certamente no cenário atual é muito difícil. A outra ponta é a solução na relação com o governo. À esquerda, por exemplo, muito se critica as declarações recentes do Lula falando em deixar o passado para trás, em referência ao golpe de 64, como se isso fosse uma decisão unilateral dele, vamos dizer, uma passada de pano. Obviamente não é uma decisão unilateral, nem motivada apenas por uma vontade de não entrar em atrito com as Forças Armadas. Isso faz parte de um acordo dito ou não dito. Isso porque a aceitação pacífica do alto comando das Forças Armadas, bem como dos atuais e dos ex-ministros que depuseram a Polícia Federal, a uma dura investigação que vai cortar na carne algo sobre o que sempre houve resistência das Forças Armadas, é inequivocamente um outro lado da moeda. Não somente não é pouca coisa, como na verdade é muito mais do que se fez durante a própria transição do regime militar para a democracia. Já os pontos mais complexos são as oportunidades que isso pode, paradoxalmente, acabar abrindo para o campo do ex-presidente Bolsonaro ao tirarem definitivamente o seu nome do jogo oficial, ao mesmo tempo que não esvaziam o seu peso político. O maior beneficiário em potencial desse processo, de longe, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E por quê?
porque ele é praticamente o único nome que pode herdar, ao mesmo tempo, o núcleo duro do Bolsonaro, que não vai ser afetado por essas ou por novas revelações do gênero, e uma fatia decisiva de votos que não estão caindo no colo de Lula, novamente como a gente está vendo pelas pesquisas, mas para os quais a imagem de um Bolsonaro fomentando o golpe certamente pode ser tóxica. A gente está falando daquele grande número de votos que, de certa forma, rejeita tanto o Bolsonaro quanto o Lula e ou ficou ausente ou fez um voto por exclusão nas últimas eleições. Nesse campo, o Tarcísio recebe e está assumindo todas as bandeiras mais caras à direita, que também tem e continuam tendo enorme ressonância na sociedade. Isso tudo sem ter o ônus, ou certamente sem ter o mesmo ônus do, vamos dizer assim, radicalismo do ex-presidente, que afasta parte desse eleitorado. Em paralelo, o Tarcísio vai se fortalecendo frente ao Bolsonaro, tanto porque tem se mostrado, apesar de certos dias, fiel a ele, politicamente e em uma série de ações e de visões de governo, tanto porque faltam cada vez mais opções viáveis para o ex-presidente Bolsonaro. Se ele, primeiro, não há muita intenção dele, por exemplo, lançar a Michelle, mas se ele busca alguém muito associado umbilicalmente a ele e as articulações que estão aparecendo cada vez mais e sendo ligadas a ele, ele novamente se arrisca a perder esse voto pendular. Coisa que o Tarcísio não perde, porque o Tarcísio não vai estar associado a essa imagem. O Tarcísio não ganha o ônus de, o Tarcísio tentou também participar de um golpe. É como se a imagem do Tarcísio fosse, bom, ok, o Tarcísio vai levantar essas bandeiras todas, ele pode ter um voto, vamos dizer assim, como seria aquele voto tucano, mas ele é mais confiável. Ao mesmo tempo, ele sendo a única opção, ele vai herdar esses votos fiéis desse núcleo duro do ex-presidente Bolsonaro, especialmente se ele tiver, como ele está tendo cada vez mais, poucas opções. Bom, feito esse parênteses, vamos voltar à economia, mas fazendo essa correlação e sem abandonar a política, porque justamente enquanto a gente está vendo essa questão, essa possibilidade para o Tarcísio, a economia hoje é o grande fator, é o X da questão para o Lula no bom sentido. Se a gente olhar os prognósticos atuais, os números que foram citados agora no início do podcast, o governo tem que errar muito para não tirar proveito das tendências positivas, mesmo com gargalos e questões em aberto não desprezíveis. E gostando-se ou não das opções e afiliações político-ideológicas do ministro Haddad, ele não demonstra esse perfil. Ele não é uma pessoa que está errando muito, ou que indique que vai errar muito, ou que vai ceder muito para alas algo irresponsáveis em termos de gasto, em termos de planejamento de longo prazo do PT e da própria esquerda. A polarização, nesse contexto, pode ter mudado o panorama da sociedade. O Lula pode ter perdido, momentânea ou estruturalmente, aquele feeling junto à classe média baixa e a um mundo do trabalho que mudou absurdamente, como a gente está vendo em relação a essa dificuldade de emplacar um ganho junto aos motoristas de aplicativos, embora isso também não possa ser descartado. Ele, Lula, pode se perder em temas internacionais nos quais ele não ganha nada, deixando de olhar para dentro. Tudo isso é possível, mas ainda assim o governo vai contar, ao menos na fotografia de hoje, que tudo indica, está sim mostrando possibilidades para o futuro, para esse ano e para o ano que vem, o governo vai contar com muitos trunfos. Além de um Tarcísio mais agregador, vamos dizer assim, à direita, então, quais as maiores ameaças ao governo, as maiores ameaças a esses trunfos na economia e a um Haddad que mais acerta do que erra? Em parte, uma justamente das grandes forças desse governo, a onipresença do ministro da Fazenda, que, como o relatório reservado salientou recentemente, vai se tornando um super-ministro à la Paulo Guedes, mas não por decisão, e sim por falta de opção. Condução da política econômica é com ele. Até aí, ok. Embora seja em todos os setores, de todas as formas, em relação a qualquer questão, da mais micro a mais macro. Mas tudo bem. Agora, falar pela Petrobras e pelo Ministério de Minas e Energia, como ele falou essa semana, é com ele também. Negociar com o Congresso, certamente não é o ministro da articulação política, Alexandre Padilha, o responsável pelas vitórias do governo no parlamento. Economia verde, o Haddad é visto como o maior fiador do tema e da Marina Silva no governo. Viagens internacionais, G20, também é o Haddad a grande estrela do governo até agora, junto ao Lula, e economicamente muito mais do que o Lula. O problema, um Haddad sozinho não faz verão e também não faz governo. A economia pode e deve ser uma bandeira, inclusive a economia verde pode e deve ser uma bandeira, inclusive capitaneada por pesados investimentos da Petrobras. É essa a intenção do Lula, como ficou claro na coletiva de quem? Do ministro Haddad, recentemente essa semana,
com o objetivo de tentar esclarecer aquela questão da não distribuição de dividendos da Petrobras. Ele salientou, porque a reunião falaria disso com o Jean Paul Prat, do planejamento de investimento da Petrobras na economia verde, nas energias renováveis. Então isso é um ponto certamente que o Lula vai forçar, que vai entrar dentro das cobranças para que a Petrobras faça e que está dentro do planejamento já do próprio presidente, presidente da Petrobras, e faz parte dessa ideia de investir mais e reter menos lucros e distribuir menos dividendos. De reinvestimento muito grande. Tudo bem, ok, existe esse plano, mas ele precisa sair do papel, precisa ter nome, precisa ter cara. Hoje não tem nada disso. Quais outros programas, então, têm peso e formatos definidos para catapultarem Lula 3 para além do Haddad? O PAC, com certeza, e esse é o carro-chefe, porque é infraestrutura. E há uma enorme demanda, sempre há e continua havendo uma enorme demanda para infraestrutura, há interesse político e há resultados a entregar. Investimentos do PAC, investimentos em infraestrutura, investimentos em obras, podem e vão atrair nomes do Centrão e também podem ajudar o governo politicamente, porque dão voto, e dão voto regionalmente. Então também é uma forma de dividir a oposição, inclusive já para as eleições municipais. O PAC, os investimentos de infraestrutura, podem gerar empregos e podem atrair agentes econômicos. Ou seja, é um caminho aberto para desaguar investimentos, para inaugurar obras, para fazer alianças políticas. Na mesma direção, e também associadas ao programa, vão estar as PPPs. Ou seja, ambos vão ser prioridades, a gente pode apostar nisso de olhos fechados. Agora, novamente, é no mínimo obscuro até o momento o grau de eficiência na condução desses projetos por quem é responsável por eles, ou seja, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A gente vê o Rui Costa muito mais envolvido, 9 em 10 vezes ele aparece em meio a intrigas palacianas e não em relação a qualquer política de governo. O que quer que ele esteja fazendo, ele não aparece fazendo isso, e sim aparece fazendo política de bastidores, seja em relação à economia, seja em relação à Petrobras, seja em relação a qualquer coisa, e geralmente com uma repercussão que não é das mais positivas. Outro veio é a política industrial, que também vai ser um foco do governo, e aí nesse caso tem a credibilidade do vice-presidente Alckmin, né, a validá-la, assim como também teria uma integração com a bandeira verde, com a Haddad, com a Marina. Só que se trata de algo menos direto e muito mais difícil de pôr em pé do que o próprio PAC. Porque não é só, não que o PAC seja fácil, mas o PAC tem uma estrutura. Já que uma estrutura, um canal de investimentos, enfim, tem uma história que funcionou na sociedade, mesmo com vários problemas, ele é uma questão de pôr em pé investimentos. Já a política industrial envolve uma série de questões estruturais e de um declínio da indústria que vem de décadas. É uma questão histórica e difícil, muito mais difícil de resolver, mesmo que seja prioridade, mesmo que tenha foco, não só difícil de resolver, como difícil de entregar resultados que afetem a população nos próximos 2, 3 anos. Vamos então para a educação, sempre uma bandeira muito cara ao PT. Uma bandeira atualizada e de grande potencial é o ensino integral, que está nas intenções do governo. É algo que atingiria milhões de famílias e representaria ao mesmo tempo uma novidade, né, porque o PT não implantou o ensino integral anteriormente. É uma resposta a uma cobrança de décadas da sociedade e uma nova perna, vamos dizer assim, de políticas marcantes anteriores do PT, mas que não é que tenham se esgotado, já não vão gerar, já existiram, já existem, não vão gerar mais nada do que já geraram, como o ProUni, o investimento em escolas técnicas, esse um pouquinho menos até, e as cotas. Né? Mas, novamente, também é uma incógnita, junto ao ministro Camilo Santana, que a gente vê também ele, assim como o Costa, não perdido em debates políticos de bastidores palacianos, mas sim perdido em debate sobre a reforma do ensino médio, que é o que mais se fala em relação ao Camilo Santana, e tem-se pouca notícia, não só do que está avançando, mas de quais os objetivos, quais os projetos da educação e ensino integral, sendo com o maior potencial de ser bandeira do governo deles. Bom, concluindo, se achar uma solução para esse enigma, o governo vai ter sim tudo para fazer da economia gerida pelo ministro Haddad uma catapulta política. Se não, o Lula pode se ver a cada dia mais, a cada ano mais, preso na armadilha que atinge o presidente dos Estados Unidos hoje, Joe Biden, que até tem o que mostrar, tem bons números econômicos, mas perdeu completamente a iniciativa e a capacidade de ditar a narrativa política eleitoral e se arrisca muito a perder as eleições para o Donald Trump. Bom, gente, é isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo podcast do Relatório Reservado. Fiquem ligados nas análises políticas do RR Destaques, que vai acompanhar todos esses temas aqui que a gente está falando diariamente, e também nas notícias, inúmeras notícias diárias do Relatório Reservado, com muita apuração, com muita notícia exclusiva, sempre trazendo os furos na economia, nos negócios e também na política, nos bastidores de Brasília, antecipando movimentos que vão influenciar na sua e na minha vida. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima.